Começa agora a Acelera Mulheres com Ana Paula França. Mulheres com estratégia e intencionalidade atingem seus objetivos e sonhos. Olá, seja bem-vinda a mais um episódio do Acelera Mulheres. Eu sou Ana Paula França, sou especialista em acelerar carreira e negócios de mulheres. E nesse programa de hoje a gente vai falar sobre arte. Se você acha que não tem nada a ver com o tema do programa, não saia daí, porque você vai aprender que tem muito a ver e muito como acelerar a sua carreira e seus negócios por meio da arte. Acelera Inspiração. Neste primeiro bloco do Acelera Inspiração, nós teremos Lara Brotas. Lara é uma mulher lindíssima, mas mais do que isso, uma inspiração para mim e para muita gente quando o assunto é arte. Lara é fundadora de uma das principais galerias de arte do Espírito Santo, talvez do país, Lara. E vamos falar de como a arte e a carreira, os negócios se interlaçam. Obrigada, Lara. Seja bem-vinda ao Acelera Mulheres. É um prazer estar aqui com vocês, principalmente nesse momento que a galeria completa 18 anos. Eu costumo falar que a Matias Brotas é uma galeria de identidade feminina. A gente traz dentro desse DNA o sensível, o inato da inovação da mulher. Então, é muito oportuno e é um prazer falar sobre o Acelera Mulheres. É uma forma da gente pensar como a arte vem conectando as pessoas, as mulheres e toda a sociedade ao sensível. Esse é um caminho que a gente sempre busca através de diversos projetos da galeria. Muito legal, Lara. E você tocou num tema que, para a carreira, é muito importante. Porque nós mulheres, à medida que a gente cresce, é muito comum a gente renegar aquilo que nos faz mulher. A sensibilidade, a empatia. A gente vai cada vez mais tentando parecer homens para pertencer, porque nós somos seres sociais. E aí, quando você vai crescer na carreira, na liderança de um negócio, tem muitos homens. A maioria são homens. Então, nós vamos renegando essas características femininas que, na verdade, são o pulo da gata, é o que nos diferencia e nos torna únicas para parecer com homens. Então, foi muito oportuno também você tocar nesse assunto, porque eu acho que é um ponto aí que dá para a gente explorar bastante. Porque essa sensibilidade, essa criatividade é muito importante para a gente sobressair nos negócios, na carreira, e a arte traz isso pra gente. Como que você acha, claro, que traz? Que é interessante. Como você vê? É muito interessante você tocar nesse ponto, porque teve uma recente pesquisa da ABACT falando do papel da mulher como galerista no Brasil. A maioria das galerias brasileiras são lideradas por mulheres na atualidade. E um outro dado importante é também referente ao colecionismo. As colecionadoras de arte normalmente são mulheres. As mulheres levam os homens para o campo das artes. Hoje é claro que o colecionismo vem crescendo muito, inclusive esse é um projeto que a Matias Brotas faz no Espírito Santo. O nosso objetivo é não só fomentar a arte através das exposições e das diversas ações, mas também construir esse olhar, que foi o que eu falei no início, né? O olhar do sensível, aproximar o público. E, ao mesmo tempo, a gente fica pensando de que forma criar essas conexões. E essas conexões são criadas desde a base, com projetos como o Arte Cria, que você conhece, já participou, que são projetos para jovens, crianças, né? Gente, o Arthur de 7 aninhos já pintou tela, já pintou o coreto, né? E eu falo uma coisa que eu acho que é importante no universo da arte, que as pessoas às vezes acham que visitar uma exposição fui, visitei e acabou. E não é. O exercício da arte é um exercício contínuo. Quando você fala do lugar da mulher, e dessa forma assim, exercita, faça, vá, acredite, a gente fala a mesma coisa da arte. A arte, ela tem que ser treinada. Eu costumo falar
que malhar os olhos, né, ir a uma exposição, olhar, vivenciar uma obra de arte, é a mesma coisa que você apurar o paladar, tomar um vinho e apurar o gosto sensível ali. É a mesma coisa de que você malhar o físico, o músculo. Né? Ou estudar para o cérebro. Ou ouvir uma música, né? Você vai ali aprimorando esse olhar, você vai criando repertório, né? E quando eu penso na mulher, eu penso mais. Eu costumo dizer que quando você começa a construir uma coleção de arte, é como se você tivesse se olhando. Olhar para uma arte é olhar para si mesma. Porque eu brinco que quando uma obra de arte te chama, não foi você que escolheu a obra, foi a obra que te escolheu. Porque tem alguma coisa dentro de você, dentro do seu repertório, que faz com que você se conecte com aquela obra. Porque quantas vezes você foi a um museu e gostou muito de uma obra, enfim, do Van Gogh, e não gostou, de repente, do Goya. O Goya é dramático, aquilo... mas o Van Gogh... Enfim, eu estou falando de grandes nomes para a gente pensar que aquilo que a gente traz conosco, o nosso repertório, o nosso background, né? Diz muito da gente, né? Da arte que eu aprecio, né? E aí diz muito do nosso país, né? Porque quando a gente olha para a arte que a gente aprecia, que nosso povo, que nós apreciamos hoje, diz muito da gente, dessa cultura que talvez um pouco deturpada tem valorizado outras coisas, talvez fogem ao belo, ao inspirador, ao sensível que você está falando. E tem uma coisa que eu acho que vai além. Foi bom você falar isso, assim, do nosso país. A gente está num momento dentro da arte, né, de olhar para as diferenças, olhar para as classes que até muito tempo não pertenciam a esse lugar dentro do universo da arte, né, a arte indígena, né, essa questão decolonial. Mas eu acho que é muito importante, quando a gente pensa na arte, você lidar com essa ampliação do olhar, você lidar com essa diversidade de conexões que a arte permite. Que não é algo de elite, né, Lara? Arte é para todos. Arte é para todos e a arte... Até universal, né? Mais do que isso, eu acho que a arte, ela permite um entendimento de si próprio. E mais ainda, um entendimento de mundo, de sociedade. São retratos de tempos. De história. De história. Você entende a política através da arte, você entende a história, a sociedade, as questões, a contemporaneidade. A arte antecipa o nosso tempo. Então, quando eu falo na identidade feminina, na mulher, no DNA da sensibilidade, da inovação, que eu acho que é inato, é próprio da mulher, porque a mulher está sempre à frente. Eu falo com meu marido, é curioso isso, eu falo, a mulher está sempre pensando em fazer um curso, em visitar um novo museu, em conhecer um novo hotel, em viajar para um novo lugar. Eu acho que a mulher está sempre em busca, muito mais do que o homem, né? E a arte é isso. A arte é aquilo que antecipa o tempo presente. Quando a gente fala na arte contemporânea, a gente está falando de uma antecipação de questões, de valores, de sociedade. Então... É de negócios. Sim, sim. E Lara, talvez pareça distante para quem está nos ouvindo esse papo de arte. Onde que nós, capixabas, podemos encontrar mais arte, apreciar arte, entender, aprender mais da arte? Com certeza na Matias Brotas, mas que outros lugares? Olha, Ana, isso é uma pergunta que às vezes as pessoas me fazem e eu falo, isso é tão óbvio, e não é.
Né? Aquilo que você falou, tem que falar mesmo, porque o que é óbvio para mim não é para muitos. E eu vou insistir na ideia de que a arte é um exercício. Então, é isso. É visitar museus, visitar galerias, acompanhar as feiras de arte. Vocês estiveram com a gente na última Arte Rio. Acompanhar a produção dos artistas, porque isso também é um indicativo da arte como investimento. Nós fizemos uma conversa incrível com a Apex, falando exatamente dessa relação do investimento em arte. E é importante que esse entendimento, que essa aproximação para essas mulheres empresárias, investidoras, que estão se posicionando nas suas carreiras, nos seus negócios, na sua independência, também entendam a arte como investimento. E para isso é importante que se faça leitura de currículo. Investimento de tempo, inclusive. Investimento de tempo. Né? De conhecer, claro, de aprimorar esse olhar, de fazer conexões, porque eu acho o que você fala de treinar, e essas conexões entre negócios, entre carreira, entre arte, ou seja qual for, e a gente está falando de arte, por exemplo, de uma tela, mas também de uma escultura, de um muro pintado. Claro, são muitos suportes. De filmes, de música, de tudo isso, fazendo com a conexão com a nossa vida, com a nossa realidade. Então assim, eu diria, primeiro, visitem as feiras de arte. Porque as feiras de arte, no Brasil, a gente tem algumas já agora. As mais importantes são a SP Arte, a ARPA, que a gente vai participar agora, todos convidados, agora dia 26 de junho, e a Arte Rio, são as principais. Mas, além das feiras de arte, visitem as exposições e, mais do que isso, olhem para a arte contemporânea. Porque a arte contemporânea é isso, ela é a arte viva, é o tempo presente, ela está dizendo. Num primeiro momento pode causar uma estranheza. Mas até isso diz algo. Claro, é isso que importa, porque se ela te incomoda, tem alguma coisa ali que precisa ser dita. Né? Então, eu entendo que se eu puder dar uma dica para a aproximação com o universo da arte, é esse. Visite exposições, visite galerias, leve os filhos. E a gente tem, por exemplo, aqui pertinho, sempre exposições, por exemplo, no Palácio. Palácio Anchieta. Hoje, em Vitória, a gente tem uma cena muito crescente. Né? Nós temos 2 parques, temos o Parque Cultural da Casa do Governador, que tem na Praia da Costa, com exposições permanentes. Exposição de arte com música. Todo domingo, eu acho que de 15 em 15 dias, ou todo domingo, tem ações livres, gratuitas, para você ir com a família, passar um domingo, é uma delícia. Nós temos o Parque Cultural Reserva Vitória, que fica anexo ali ao Shopping Vitória, que inclusive estamos com um projeto lindo de arte e educação para as escolas públicas municipais. Nós temos a casa o Palácio Anchieta, nós temos o MAIS, Museu de Arte do Espírito Santo, nós temos o Museu Vale, que de certa forma está fazendo ações pontuais em vários locais da cidade. Então não falta opção. Não. Hoje a cena é crescente, o cenário é crescente e em breve teremos o Cais das Artes. Amém. Muito bom, Lara. Obrigada pela sua participação. É sempre muito inspirador conversar com você. Eu não sou grande entendedora da arte, mas sou uma entusiasta e estou procurando sempre. Por isso, o meu desejo de trazer você no programa, que mais pessoas tenham acesso à arte, que entendam, que se aproximem e se apaixonem também. Acelera Juntas! E agora, no Acelera Juntas, vamos falar sobre a pergunta da Joana. Joana tem 21 anos, está estudando marketing e propaganda e relatou que ela está vendo o mercado desvalorizado. E me perguntou o que ela deve fazer. Joana, eu tenho 2 exemplos para você. Não sei quem conhece aqui a Natália Beauty. Natália Beauty ficou famosa na internet por fazer sobrancelhas. Ela já cobra hoje R$14 mil para fazer uma sobrancelha, gente. E quem é aqui de Vitória ou aqui do Espírito Santo, a gente tem um custo de em torno de 50, 100, vamos lá, R$150 para fazer uma sobrancelha.
Natália cobra R$14 mil. Entendam, não é sobre o mercado, mas sobre como você se posiciona. Quanto que você agrega de valor no seu serviço, no seu trabalho. Então, se você está no mercado que talvez, na média, não valorize os profissionais, se sobressaia, se diferencie. Essa é a minha dica para você, Joana. A segunda pergunta é da Maria e ela fala de um ponto que também tem me incomodado muito. Ela fala que hoje todo sucesso está sempre baseado, olha, sempre, no luxo, na ostentação. Maria, tem me incomodado porque também não concordo com isso. A capacidade e, mais do que isso, o conceito de sucesso, de felicidade, é muito diferente do luxo. Talvez para mim seja algo, para você seja outro e para alguém seja luxo, sim, porque aquilo representa conquistas, uma vitória em relação às questões financeiras, a desejos, ações, mas não é só esse caminho. Se tem uma coisa que eu tenho buscado hoje é não estar no mesmo lugar que todo mundo. O mesmo conselho da pergunta anterior de se diferenciar é o que eu tenho buscado e eu te recomendo também. Eu acho até um pouco cafona essa coisa de mostrar tanto. A gente não precisa ter, a gente precisa muito mais ser. Então, acredite, você não precisa ir com a maré. Vá contra, se diferencie, mostre seu valor por meio de outras coisas, do serviço que você presta, de como você se compromete com a sua carreira, com as pessoas, da sua educação, da sua gentileza. Eu acho que esse caminho é de muito mais sucesso. Carreira no Acelerador. No Carreira do Acelerador, a gente vai falar de histórias inspiradoras. Nós estamos aqui com a Lara Brotas, fundadora da Galeria de Arte Matias Brotas, e quero saber de você, Lara, você tem algum momento de inspiração, de virada de chave? Como foi, talvez, a iniciativa de fundar a galeria, de trabalhar com arte? Como foi isso para você, mulher, de empreender? Fala um pouquinho de uma história para inspirar quem está nos ouvindo. Nossa, Ana, é curioso falar sobre isso porque eu passo 10 anos, né, fora de Vitória. Eu morei 10 anos no Rio, morei em Londres e cultura pujante, né? Enfim, fiquei 1 ano em Londres, acabei o meu mestrado, onde eu estudei Picasso, Miró e Tàpias em Barcelona, fiquei 3 meses em Barcelona. E era certo para mim voltar para Vitória e abrir uma galeria de arte, sempre. Mas eu era muito nova. E antes que isso acontecesse, eu fui convidada para dar aula de História da Arte no curso de Arquitetura. Deixa eu fazer um parênteses. Era certo, era um misto de juventude e inocência, não era? Super! É curioso falar sobre isso, porque agora, nesses 18 anos de Matias Brotas, a gente está fazendo exatamente, inclusive para o livro que vamos lançar em São Paulo, esse histórico, né? E a gente fica pensando como isso tudo aconteceu. E uma das coisas que eu falo é isso, abrir uma galeria de arte no Espírito Santo há 18 anos atrás era vontade, coragem e absoluta inocência. Porque como viver de arte num estado como o Espírito Santo há 18 anos atrás? Mas, e com isso, o que fomos percebendo? A necessidade de se reinventar, a necessidade de criar uma nova forma de diálogo com a sociedade através da arte. E hoje a gente se orgulha dessa história. Parece curioso, mas uma das coisas que foi fundamental para a gente foi o momento da pandemia, porque no momento da pandemia, apesar de um momento de dor, de sofrimento, de perdas, mas foi quando a Matias Brotas criou uma conexão com o mercado nacional. Então, hoje, o nosso faturamento é 50% para o Espírito Santo e 50% para o resto do Brasil. Falei que era das maiores do país. É um prazer, a gente lida com isso com muito orgulho. Nós realmente somos referências e cada vez mais a gente vem tratando isso com números, porque isso nos importa. O nosso projeto para futuro
é realmente a expansão para o mercado nacional e internacional. Então, quando você me pergunta dessa história, é isso, é uma história que é um mix de inocência. Eu brinco até que quando eu comecei a dar aula, eu era muito nova, né? E os alunos falavam, quem é essa menina aí que está dando aula? E hoje foi muito engraçado, você estava falando do mercado de luxo, eu estou fazendo um curso sobre isso e fiz uma enquete no Instagram esses dias perguntando o que é luxo para vocês. E fiquei super lisonjeada que uma aluna falou, é ter tido aula com você. Falei, depois de 11 anos sem dar aula, hoje são todas minhas parceiras, arquitetas, que a gente trabalha junto com consultoria de arte. Então, é muito interessante a gente pensar que, às vezes, a gente não pensa nisso e não aceita, mas nós somos inspiração para muitas pessoas, né? Eu fiquei muito, até emocionada quando ela falou, poxa, o que é luxo para você ter tido aula com você? Enfim, são coisas que a gente, às vezes, não pensa. E outra, eu acho que tem uma coisa mais importante do que isso. Quando você faz com verdade, com honestidade, aquilo que você acredita... Reverbera. Reverbera. É isso. Eu estava agora falando isso aqui nos bastidores antes de entrar sobre um outro assunto, mas falando sobre isso, assim. A gente tem que entrar em projetos. Eu acho que se eu puder falar para as mulheres que estão nos escutando, eu diria isso. A gente tem que entrar em projetos, a gente tem que apoiar causas, mas tem que ser com verdade. Porque se não for com verdade, não é autêntico. E não vinga, Lara, não é perene. Quando não é verdade, é aquela coisa do ditado que a mentira tem perna curta. Porque a gente percebe que não tem verdade. E aí você não consegue conectar as pessoas, não consegue, né, ter uma, como eu falei, uma perenidade daquela escolha, né? Muito bacana. Eu me emociono, eu acho que é isso, é a gente lidar com o sensível. Te agradeço muito de estar abrindo esse espaço, mas eu acho que é isso, são as mulheres buscarem essa voz dentro de si, acreditando mesmo, né? Cada uma em si. Explorando, né, claro, o que é feminino. Eu sempre falo, quando a gente está falando de liderança e das mulheres ocuparem posições de liderança, não é nós contra eles, não são mulheres contra homens. Eu acho que nós não competimos, nós nos completamos. Soma, é uma soma, certamente. Mas sabe como que a gente soma? Quando a gente usa as nossas forças, quando a gente explora o feminino. Porque se eu tento parecer homem, eu estou sendo mais do mesmo. E eu vou falhar miseravelmente, porque eu nunca vou ser homem. Sim. É isso, quando você fala da identidade feminina, você fala do sensível, inato. Eu falei isso no início, assim, quando a gente começa a pensar nesses 18 anos da galeria, por exemplo, a gente vai percebendo que as ações, quando você olha para trás, você fala, realmente existe aqui um DNA feminino. E o que é esse DNA? E aí eu acho que eu acho que o seu programa vai ser muito importante para isso, porque ele vai fazer com que as mulheres comecem a pensar o que é essa identidade feminina? Porque muitas vezes a gente não sabe. E isso é para todas as carreiras, para todas as profissões. Porque a partir do momento que você se conhece de repente através da arte. Eu falo que a arte para mim é psicanálise. É verdade. Porque na hora que eu escolho uma obra, tem um porquê. E você processa aquilo de alguma forma. Se você silencia também, porque nós costumamos, e aí na sociedade moderna, a fazer a toque de caixa. A não se permitir parar e pensar, em refletir. Então, se eu tomo uma decisão de uma obra de arte, por exemplo, de aquisição, ou se eu paro em frente a uma obra de arte e admiro ela, todo isso reflete quem eu sou, desde que você se permita, exatamente. Eu me permita refletir isso e use isso a meu favor. Muito bacana. A gente está caminhando para o fim desse episódio, foi muito gostoso, Lara, mas eu vou fechar com um caso hilário meu da arte.
Conta. E tem você, tá? Lara fez uma exposição, mulheres, há alguns meses, na Casa Cor. E tinha uma tela muito grande em toda uma parede. Bechara, José Bechara. José Bechara. Arthur, inclusive, fez, né, participou do projeto. Você perguntar se ele conhece Bechara, sabe das cores, de como foi extraído os materiais das obras de Bechara. Bem, eu não tinha percebido aquela obra pequena. Gente, era um pé direito alto, mais alto do que esse, e a obra na parede inteira. E eu estava ouvindo o artista, que estava falando, um outro artista que estava ali no momento, e eu, né, muito com vontade de aprender, né, mais, muito assim, concentrada no artista, e eu fui chegando para trás, que as pessoas foram se aproximando e querendo ficar mais próximo do artista, e eu fui me acomodando ali, dali a pouco eu encostei em algum lugar. Quando eu olho uma amiga, Ana, pelo amor de Deus, desencosta. Ai, não sabia, estou agora colocando, verbalizando isso para o mundo, né? Eu não sabia onde enfiar a minha cara, gente, de vergonha. Mas porque eu não percebi, eu estava tão ávida e faminta por aprender, por aproveitar aquele momento, que eu não percebi que eu estava, né, quase Isso acontece, acontece. O mais não vai acontecer mais. O mais importante é que você estava ali ouvindo, presente na fala, no encontro, com o Lucas Dupin. Lucas da Dupin, ocasião, exatamente. Que era o lançamento do livro. Exatamente. O Bechara vai te perdoar. Eu acho que eu não cheguei, eu não sei se eu cheguei a encostar na pessoa que estava do meu lado, né? Mas foi rápido, Bechara. Se você assistir a gente, foi rápido, prometo. Gente, foi um prazer, Lara, obrigada. Eu espero que todas vocês que estão nos ouvindo se sintam inspiradas a buscar mais a arte, a buscar a arte como forma de se conhecer, como forma de aumentar repertório, como forma de conectar negócios e ideias, ideais e o futuro. Foi um prazer estar com você. Eu que agradeço, um prazer imenso estar aqui, sucesso para o Acelera Mulheres. E estou à disposição, espero vocês todos sempre na Matias Brotas e nas exposições. E acompanhe a nossa programação de 18 anos. Oh, que está intensa. Muito obrigada, Lara. Foi um prazer estar com vocês. Até o próximo episódio. Você ouviu Acelera Mulheres com Ana Paula França. Até logo!